Otero faz um gol de falta absurdo aos 52 do segundo tempo e com isso dá a vitória para o Criciúma por 1-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. De fato, o Otero foi o nome do jogo e o cara responsável por essa vitória do Criciúma. E eu vou comentar sobre este jogo aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos, tá bom? Já falando das duas equipes, perspectiva das duas equipes, é um Criciúma que está com 7 pontos, né? Em 4 jogos teve 2 vitórias, um empate e uma derrota. Se eu não me engano, a única derrota foi pro Goiás por 1-0, né? Lá na Serrinha, se eu não estiver enganado, foi isso. E em contrapartida, o Botafogo de Ribeirão Preto, nos 2 primeiros jogos, teve 2 belas vitórias, né? Primeiramente atropelando o Fortaleza, jogando em casa, vencendo por 4-0. E no segundo jogo vencendo o América Mineiro em Minas. Só que de lá pra cá, teve 2 derrotas. Perdeu em casa pro São Bernardo. Para quem quer sonhar com acesso, esse resultado não poderia acontecer. E o Botafogo já perde este jogo. A tendência é esse time do Botafogo se estabilizar como um time de meio de tabela, né? É o que eu imagino. E aí neste jogo agora toma um gol no último lance do Otero e com isso sai derrotado. Um jogo em que o Criciúma chegou a jogar boa parte da segunda etapa com um a menos, porque o William Lepo, lateral direito que já chegou a jogar no Goiás, foi expulso e a partir daí o Criciúma jogou com um a menos. E chegando em 52 da segunda etapa, literalmente no último lance do jogo, tendo em vista que o juiz tinha dado 7 de acréscimo, o Otero, de muito longe, uma cobrança de falta muito longe, finaliza e a bola vai variando assim, fazendo uma curva sensacional, superando assim o goleiro do Botafogo de Ribeirão. E ali o Otero faz o gol da vitória, o gol do 1-0, o gol do triunfo do Criciúma. O Otero que é especialista em cobrança de falta, né? No Atlético Mineiro ele se notabilizou por isso. Já passou por diversas outras equipes brasileiras, né? Como foi o Santos, agora está no Criciúma. É bom jogador o Otero. Muitas vezes o que acontecia é que com bola rolando ele ficava meio desligado, não produzia tanto, mas bola parada é a especialidade dele. E talvez este nos últimos anos tenha sido o gol de falta mais decisivo de qualquer campeonato, porque assim, último lance do jogo, literalmente o último lance do jogo e foi o gol da vitória, cara. Não me lembro de uma cobrança de falta tão impactante em um resultado como essa, né? Porque de fato, se não fosse essa falta, o Criciúma não ganharia, né? Vale destacar, eu fiquei bem curioso com essa escalação inicial do Criciúma, né, cara? Porque, por exemplo, do meio pra frente teve o Felipe Matheus, que é esse meio de criação já há um tempinho. O Romarinho tá no Criciúma, foi um belo reforço, aquele mesmo que era do Fortaleza. E mais à frente tem o Vagninho, que era do Cruzeiro, né? Jogou no Avaí também. Então, nenhum jogador de referência, sem nenhum jogador que é um centroavante, né? Vindo do banco teve o Nicolas, que aí sim é um centroavante que teve uma boa passagem pelo Paysandu antes de chegar nesse time do Criciúma, né? Que mais? Veio do banco o Jair, que é um bom volante, o Diego Gonçalves, que é um bom atacante que já jogou no Botafogo, o próprio Otero que fez o gol, né? E vale destacar a quantidade de desfalques, né? Então não teve o Jonathan Robert, que eu torço pro Grêmio, dá pra ver aqui, né? Eu gostava demais quando o Jonathan Robert tinha surgido no Grêmio. Ele fez um gol absurdo contra o São Paulo, na época do Thiago Volpe no São Paulo ainda. Que ele chuta do meio de campo, uma bicuda pra cima e cai dentro do gol. O Jonathan Robert é muito habilidoso e cada vez mais vem se tornando protagonista nesse time do Criciúma. Só que foi desfalque nesse jogo, né? Enfim, mesmo assim o Criciúma conseguiu dar a volta por cima, né? Sem esses desfalques, jogando a segunda etapa quase que inteira com um a menos. Consegue achar esse gol absurdo do Otero e vence assim o Botafogo de Ribeirão Preto. De fato, o Otero, na principal característica dele, foi decisivo e numa cobrança de falta espetacular. Deu a vitória pro Tigre. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!